Existem certos assuntos que me acompanham e acompanham você, acompanham qualquer pessoa, que às vezes nós temos que, eu acredito, né? Que às vezes a gente nunca toca nesse assunto, mas são assuntos bem antigos, enraizados, se tornando praticamente crenças em nossas vidas. E, bom, pelo menos eu tenho mais ou menos um costume assim, porque para mim a busca da espiritualidade, da religião, sempre foi algo importante. Mas tem muitas pessoas, e tudo bem quanto a isso, que não se preocupam tanto assim, né? Nós já falamos que isso também ele não é o diferencial da pessoa, né? Porque o diferencial de uma pessoa é ela fazer bem as coisas. A pessoa fazendo bem para o próximo, ele já, fazendo sua caridade e tudo mais, ele já está no topo. Esse é o maior dos amores, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, independente de religião e tudo mais. Só que, né, eu, por exemplo, eu gosto de ficar procurando esses assuntos para estudar. Então, um desses assuntos que eu não vou ficar comparando, tá? Porque não há necessidade, por nenhum momento um é o certo, o outro é o correto e tudo mais. Isso é o que eu acho, é uma opinião minha, né? Lembrando que sempre que cada um pode ter sua opinião, sempre respeitando as outras religiões, respeitando as leis de cada cidade, estado, país, dogma e tudo demais. Pois bem, uma das coisas que eu andei estudando, reestudando, vamos dizer, e relembrando, é sobre Deus, né? Porque eu tinha uma ideia sobre Deus que, embora eu até fiquei um tempo ateu, né? Quando eu saí da igreja mormon, eu fiquei alguns anos como ateu. Mas, pois bem, eu tinha uma ideia de Deus que existia, que Deus era o bem e existia o mal. No caso, Lúcifer, né? E tudo mais. Aí, com o tempo, né, a gente vai aprendendo as coisas e tudo mais, a gente descobre que Lúcifer, né, ele era um anjo, filho de Deus, né? Então, coisa estranha, né? Eu fiquei pensando, mas como que pode, né, uma coisa assim e tudo mais. E por fim, eu acabei subentendendo, né, e agora se tornando o foco do que eu compreendo como correto para mim, é que Deus, ele é o princípio de tudo. E o princípio não, ele é infinito. Ele não tem princípio, ele não tem fim. E é difícil para um ser humano ter que pensar algo do tipo, porque a nossa mente, por mais ilimitada que nós achemos que seja, ela realmente é, em certo ponto, limitada, não seria a palavra correta, mas ela é tipo, ela consegue atingir até certo ponto o qual Deus designou. Nós não somos, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que o homem pode imaginar. Pois então, é difícil uma compreensão para o ser humano sobre infinito. O espaço é infinito, então é complicado. Como assim uma coisa não tem fim? Né? Mas basta, pegue uma caneta e vá fazendo números até o infinito. É um infinito. Não tem, a numeração ela não tem início nem fim. Vai fazendo de trás para frente. -1, -2, -3, -4. Até acabar. Não tem como. Porque nunca acabará. Então, é esse princípio que nós não compreendemos, que é Deus. Deus é infinito. E ele é o topo. O que ocorre? Deus criou o universo. Então, olha que interessante. Todo esse universo, onde contém a Via Láctea,
contém os buracos negros, contém o planeta Terra, contém o sistema solar, a Lua, e nós fazemos parte desse espaço. E por que eu estou falando isso? Porque nós, pessoas vivas aqui na Terra, nós temos uma alma. E essa nossa alma, ela é formada... O que é a alma? A alma é o espírito e o corpo. Então, se eu não tenho o espírito no meu corpo, o meu corpo, ele para. Ele não tem como viver. Porque é preciso que o meu coração bata. E o nosso coração bate involuntariamente. Involuntário da maneira que ele faz. E isso é uma energia vital que tem em todo o planeta. A mesma energia vital que tem nos animais, nas plantas e em tudo mais. Pois bem, então, esse espírito, né, quando ele não está no nosso corpo, ele está onde? Ele está no espaço. Existem alguns lugares reservados para um tempo e tudo mais, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas por que eu estou falando isso? Porque na minha concepção, na minha ideia antigamente, esse outro lugar onde ficavam os espíritos era fora do universo. E não é isso. Ele pode até estar numa dimensão, de uma maneira, no qual nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque o espírito, ele é antimatéria. Ele é etéreo, né? E a matéria, para ela poder ser vista, tem que ter o reflexo da luz. Então, se o espírito ele não tem a matéria, não é possível ver ele. A não ser em casos especiais, onde ele se faz importante e é permitido, né? Então tem todo lá. Também não vamos entrar nesse mérito. Pois bem, então, olha só que interessante. Temos Deus, né? Todo esse espaço, nós, né? Então aí a gente já temos uma hierarquia, né? Deus está no topo de tudo. Então todo o restante acontece abaixo de Deus. Então, quando há a ausência de Deus na vida da pessoa, o que seria a ausência de Deus? Seria quando a pessoa ela não faz o bem. Por quê? Porque Deus é amor. E quando não fazemos o bem, isso seriam as trevas, a falta de luz, vamos dizer assim. E esse tipo de momento, quando que ele ocorre? Quando estamos aqui na Terra, nós não temos a lembrança das nossas outras vidas ou de quando éramos espíritos. Mas nós temos a nossa vivência. E essa vivência, ela carrega muita bagagem para a nossa vida. Em forma do quê? De quando a gente está inspirado. Temos inspirações. Por exemplo, eu gosto muito de música. Muito de música. E tenho certa aptidão para música. Eu acredito. Porém, eu não tenho prática. Né? Não adianta eu sei como que é o violino, eu sei tocar o violino, sei as notas dele, sei como se lê a partitura e tudo mais, só que eu não tenho prática no violino. Se eu ficar praticando o violino, tudo bem. Compreende? Eu tenho conhecimento de teclado, piano. Eu sei tocar? Sei. Mas eu toco bem? Não. Por quê? Porque eu não tenho prática com isso daí. Da onde que veio essa inspiração? Certamente de vidas passadas. Então isso são inspirações. Esse é um tipo, tá? Agora vamos para a parte das trevas e tudo mais lá. Enquanto nós estamos caminhando, fazendo as coisas,
percebe que muitas vezes, eu vou falar do meu exemplo do jogo, porque o jogo ele se encaixa bem. Então ontem eu acabei de almoçar, né? Fui lá, almocei e tudo mais, e sempre depois do almoço eu gosto de ler um pouco, mas eu vim para o computador, eu não fui para o tablet. No tablet que eu tenho os livros, eu vim aqui, sentei no computador e já abri uma rede social, e lá eu tenho um joguinho. Não é o jogo que eu jogo mais. Só que eu fiquei nele e veio uma vozinha na minha cabeça. Essa voz que vem, a primeira que vem, prestem muita atenção. Olha, eu falando para prestar atenção. É porque esse detalhe ele é bastante importante. Para mim ele foi muito importante. Eu não sei como que é para você, como que é para outra pessoa, né? Mas para mim, né, essa pequena voz, a primeira que vem, e é a que proporciona o bem, ela é o instinto. Ela é você. Ela é o eu sou. Uma vez uma amiga, ela anotou, e eu até copiei dela, que uma das coisas que gostaria de aprender sobre a espiritualidade é como saber discernir o verdadeiro do falso e tudo mais. Então eu acabei descobrindo por mim mesmo. Eu li também, mas quando esse texto passou por mim, eu acabei pegando ele e depois refletindo bastante sobre ele. Por isso que eu estou trazendo aqui. Primeiro pensamento que temos sobre determinada coisa que vamos fazer, que pensamos e tudo mais, olha que é complicado, né? Como que você vai pensar numa coisa e vem um pensamento sobre aquilo que você pensou? É complexo, mas raciocinem comigo. Então me sentei e veio o quê? Para não jogar. Falei, pô, vai jogar, né? O próprio nome fala, principalmente para mim, uma pessoa adulta, né? Ficar jogando o joguinho, né? Embora eu desenvolva games, mas não está dentro do contexto isso daí. E eu tenho outras coisas para fazer e tudo mais, embora as minhas coisas que eu tenho para fazer, elas não tenham tanta responsabilidade assim com horários, né? Pois bem, eu não escutei, né? Na minha própria cabeça, aí eu me debati, né? Jogar um pouquinho, né? Pô, afinal, domingo para mim foi um domingo cheio de coisa para fazer. Eu fui caminhar, por exemplo, embora caminhar deveria ser colocado como um lazer. Pois bem, eu me sabotei. E essa sabotagem, ela me prejudicou. Por quê? Porque eu fiquei horas jogando. Essas horas eu poderia ter usado lendo, fazendo meu curso, ou trabalhando nos projetos aqui, ou gravando vídeo, ou editando, ou pesquisando, qualquer outra coisa menos jogando. Mas é preciso distrair. Sim, mas é como aquele tipo de trabalho, né? Tem trabalho que é praticamente um lazer. E eu comecei a pensar a respeito disso. Por quê? Porque quando temos essa primeira impacto do pensamento, e esse pensamento ele é pro bem, então isso é inspirado do eu sou. Ele não é uma tentação, não é como eu falei agora de pouco no vício, em um vídeo, um vício, né? Deixa eu ver aqui. Um instinto ruim. Ele é um instinto bom. Esse primeiro que acontece entre a gente. E ele também seria tanto assim, só se fosse uma inspiração, né? No caso era algo corriqueiro. Porque geralmente pode ser uma inspiração de um anjo da guarda, vamos dizer assim, do Espírito Santo, ou um espírito superior. Compreende? E tudo isso ocorre com a permissão de Deus. Então olha que interessante. Uma coisa pequena, uma coisa, né? Mas por que eu acho isso muito importante? Principalmente para mim, para você, para qualquer pessoa. Porque para mim foi
extremamente importante. Porque através dessa observação, eu comecei a observar todas as outras. Compreende? E essa outra observação, da observação das outras coisas, começou a me ajudar e se tornou, nesses 2 dias, eu acabei me transformando em outra pessoa, né? Muito mais consciente, como a minha professora de yoga uma vez falou, que a gente fez um exercício e meus olhos brilharam. Eu falei: professora, eu estou consciente. Naquele exercício de yoga eu tinha sentido a mesma coisa que hoje eu sinto. Às vezes tento escapar um pouquinho, só que eu já retorno para a lembrança disso daí. Voltando. Quando o primeiro pensamento que vem à cabeça sobre determinada decisão, vamos começar assim pela decisão, sentei no computador, abri a rede social, vi o jogo, me deu aquela vontade, esse primeiro que disse não, porque o primeiro que apareceu foi do instinto ruim. Então não era uma coisa boa. Se a gente for classificar entre ficar jogando, não era uma coisa boa para mim naquele momento. E aí já veio uma vozinha, uma voz falando: não, mas vai jogar agora. Essa voz que estava falando é o Espírito Santo, o Espírito Superior, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, o nosso guia, etc, etc. Chame como quiser, né? E porque a entidade ou espiritual sabe que estamos nos referindo a ele. E eu não dei ouvidos. E o que faz quando eu não dou ouvidos? Ele se afasta. Por que eu vou chegar na rua conversar com alguém, né? Ou numa reunião, eu chego com uma pessoa que é conhecida minha, eu falo alguma coisa para ela, ela se dá com os ombros e vira o rosto. Então, né? Por que eu vou ficar ali? Eu me afasto. Compreende? Lógico que Espírito Superior, Espírito Santo, mas a partir de agora eu vou chamar de Espírito Superior. Tá? O Espírito Superior, vou me referir a Anjo da Guarda, vou me referir a Espírito Santo e tudo mais. E aí se afasta. Quando se afasta, nós damos margem para que os espíritos não superiores, vamos chamar de espíritos rebaixados e nada disso, porque todos os espíritos serão exaltados um dia, estamos todos crescendo, todos somos aprendizes. Então, espíritos que não são superiores ainda, eles vão se encostar em mim, vamos dizer assim, e vão me intuir de uma maneira ruim. É isso mesmo, vamos jogar. Eu até me ajeitei na cadeira, né? Jogar bastante. Quer dizer, já deixei minha água do lado e continuei jogando. Aí ganhei, perdi, aí fui, né, para outro jogo que eu gosto mais e fiquei me distraindo. De vez em quando aquela voz, ela vinha na cabeça: mas Samuel, né, o estudo e tudo mais lá, e eu, na minha cabeça, dando atenção para as outras vozes. Mas na verdade não é assim vozes que ficam falando, né? São as intuições das nossas cabeças, né? Ninguém aqui é maluco a ponto de ficar dessa maneira escutando vozes na cabeça. Mas pode ser que sim, né? Dependendo, cada pessoa tem um contato com a espiritualidade de uma maneira. No meu caso é a intuição. E eu não dei atenção. Percebem? Isso daí vai o quê? É um efeito dominó na vida da gente. E a gente vai se afastando, a vibração vai baixando e tudo bem. Bom, aí chegou um determinado horário, já era escuro, fiquei bastante. Aí me deu arrependimento. Eu falei: caramba, tanto tempo, olha aqui, ó, tantas horas perdidas. E o arrependimento, para quem se esforça a fazer o bem, a querer fazer o bem, é algo horrível. Por quê? Porque a gente perde a oportunidade de estarmos vivos e podermos evoluir. Aí, hoje de manhã, na hora que eu levantei,
Eu agradeci muito, eu acho que eu nunca agradeci tanto pelo dia de hoje. Porque eu pensei, hoje é um novo dia, é uma nova oportunidade para mim. Como diria minha falecida amiga, acorde como se o dia fosse de propósito. E o dia sempre é de propósito. Então eu tive a oportunidade de escolher. Então hoje, quando eu acabei de almoçar, né, me veio à vontade? Lógico que veio. Justamente porque eu tenho que cumprir algumas missões no jogo até dia 20, eu acho, de maio. Porque aí vai mudar a temporada do Fortnite, aí vai ter que recomeçar tudo e eu quero conquistar todos os meus V-Bucks de volta. Olha só. E me deu a vontade. Só que eu falei, não, eu estou nesse mundo não para ficar jogando videogame, não para ficar indo a shopping, gastar, ou ficar bebendo em bar, ou ficar indo todos os dias em balada, como já cheguei aí lá em Campinas. Então, tudo isso é algo que nós começamos a dar uma atenção. Porque o nosso corpo, ele é matéria. E esse mundo, ele é um mundo atrasado, o planeta Terra. Ele não é um mundo evoluído, onde todas as pessoas são boas. Lógico. Mas ele vai ficar. Todos os mundos eles se evoluem. Só que para isso é necessário as nossas missões, que tanto ajudam o mundo, como ajudam também as outras pessoas a prosseguirem, a se evoluírem também. E se eu pego esse tempo, essa oportunidade que eu tenho da minha vida, da sua vida, da vida de qualquer pessoa, fazendo coisas fúteis, isso acaba sendo um desperdício de energia. Eu vou ficar mal, vou ficar triste. Qual que é o mal? O mal, eu não vou regredir. Espíritos não se regridem. Eles sempre evoluem ou se estacionam. Então, se eu não fizer aquilo que eu me propus a fazer nessa minha vivência, eu vou ter que voltar aqui e vou ter que refazer. E se eu criei algum tipo de débito com o que eu poderia ter feito, né? Então, por exemplo, se eu fui um mau pai, vamos supor que eu fosse pai, eu tivesse um filho e eu não dei atenção para o meu filho, né? Fiquei, vou ficar jogando videogame, o meu filho que, se ele quiser comer, ele que faça uma madeira dele. Lógico, não vai acontecer isso daí. Mas, esse tipo de situação, né, não dar os ensinamentos e tudo mais para ele, não criá-lo bem, então, os pecados dele, vamos chamar assim, vão ser passados para mim. E eu vou ter que o quê? Vou ter que pagar isso. Lógico que eu vou ter, porque o universo é um equilíbrio. E compreendem? Então, novamente, hierarquia. Deus está no topo. Aí tem os espíritos superiores, que seriam os anjos, arcanjos, Espíritos Santos e tudo mais. Tem os espíritos que não são superiores. Esses espíritos que não são superiores, eles têm várias camadas também, várias divisões. E aí temos os animais, né? Os animais, eles são matéria orgânica com uma certa inteligência, mas eles não conseguem pensar em Deus, não conseguem criar coisas para auxiliarem a vida deles, eles não conseguem evoluir. Aí vem a matéria, né, de uma maneira geral. E todos esses vivem no universo que é criado por Deus. Então, nesse vídeo, ele ficou até um pouco comprido. Nunca tinha imaginado que fosse passar tão rápido assim. Mas ele vem justamente para quê? Para que lembremos que Deus é a inteligência suprema. Que nós
vivemos para evoluirmos. E essa evolução, ela começa muito lá atrás. Vivemos em um mundo que ele não é um mundo perfeito. Ele vai ser perfeito. Mas para isso precisamos trabalhar. E nesse processo de ajudar o mundo a também crescer, ajudamos as outras pessoas a evoluir, nos ajudamos a nos evoluir, tanto em coisa material quanto em coisas espirituais. E tudo isso é muito importante. Fazemos parte de um todo. Não estamos aqui para ficarmos só passeando. Nós temos um propósito. Então eu espero que eu, você e qualquer pessoa possamos sempre nos lembrar de agradecer a Deus por permitir que anjos superiores e espíritos superiores e espíritos bons possam nos dar a nossa intuição, para que nós sempre possamos escolher a intuição boa e não a intuição de espíritos não superiores. E através disso possamos fazer nosso dia a dia e tudo mais. No decorrer dos vídeos, principalmente os próximos nessa temporada, eu focarei bastante nesses assuntos. Gratidão, gratidão, gratidão.